Oi, pessoal, tudo bem? Sabe aquela sensação de estar preso num ciclo? De lutar com o mesmo problema, de novo e de novo, não importa o quanto a gente tente mudar? Bom, nesta análise a gente vai mergulhar numa ideia que busca explicar por que certas lutas, sejam pessoais ou até de família, parecem ter raízes tão profundas. E é aqui que a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão, né? É uma coisa que frustra, que dá um nó na cabeça, essa sensação de continuar patinando no mesmo lugar, mesmo depois de buscar perdão, de tentar mudar, é exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai tentar montar hoje. A ideia central aqui é a seguinte: não se trata de um único erro, mas de um peso numa balança. Pensa numa balança mesmo. De um lado, a gente tem o que se chama de medida da iniquidade, que são esses padrões negativos que vão se acumulando com o tempo. E do outro, a gente tem a medida de arrependimento, que é o esforço contínuo para virar esse jogo. A meta é, claro, reequilibrar essa balança. Tá, mas como é que esse peso negativo se acumula? A ideia aqui é que isso não acontece do dia para a noite. É uma escalada, sabe, em 3 estágios. Mostra como um simples erro pode acabar se transformando em algo que parece fazer parte de quem a gente é. A progressão funciona mais ou menos assim. Começa com o pecado, que aqui é definido como simplesmente errar o alvo, talvez por ignorância, por não saber direito. Mas a coisa muda de figura quando a gente repete esse erro já sabendo que é um erro. Aí ele vira uma transgressão. E se essa prática continua, ela pode se enraizar e virar iniquidade, um padrão tão profundo que começa a moldar o nosso caráter. E olha, esse ponto aqui é crucial. De acordo com essa perspectiva, a partir do momento em que se sabe o que é certo e o que é errado, repetir um erro deixa de ser um pecado de ignorância, passa a ser uma transgressão consciente. E claro, isso muda completamente o peso da responsabilidade sobre o problema. E agora a gente entra na parte talvez mais intrigante desse modelo todo. Como é que esses padrões profundos, a tal da iniquidade, podem ecoar através das gerações? A metáfora que se usa para isso é muito poderosa, a de um DNA espiritual. E para entender isso bem, vale a pena olhar a origem da palavra. Em hebraico, iniquidade, ou avon, vem de uma raiz, avá, que significa literalmente torcer, dobrar. Pense numa coisa que foi entortada, tirada do seu formato original. A própria palavra já carrega essa ideia de algo que foi deformado. E é exatamente essa a imagem. A iniquidade não é vista só como uma série de escolhas ruins, mas como uma deformação mesmo, na nossa essência, na nossa natureza. É aquela raiz hebraica, o torcer, se manifestando na nossa constituição espiritual. Certo, mas como isso funcionaria na prática? A ideia é que não são os erros específicos, os pecados individuais, que são passados de pai para filho. O que se passa são as iniquidades, ou seja, esses padrões de pensamento já torcidos. E um detalhe fascinante dessa interpretação é que até a escada de Jacó é vista aqui como uma imagem de uma hélice de DNA sendo limpa e reescrita. E essa ideia toda se apoia muito num versículo lá de Gênesis. Presta atenção nessa frase. A medida da iniquidade ainda não se encheu. Isso sugere um processo, algo que vai se acumulando como um copo enchendo gota a gota até que uma hora ele transborda. E sabe quanto tempo foi dado para esse copo encher? 400 anos. Isso mesmo. A gente não está falando da vida de uma pessoa só, mas de gerações e mais gerações. Isso reforça a escala gigantesca desse conceito. Não é um problema de 30 segundos, mas um que pode levar séculos para se formar. Com tudo isso na mesa, a pergunta que não quer calar é: tá, e o perdão? Onde é que ele entra nessa história toda? Pois é, a resposta, dentro dessa linha de raciocínio, talvez surpreenda muita gente. Olha que definição simples e ao mesmo tempo poderosa. Perdoar, na sua essência, significa perder o direito à vingança. É quase como um termo jurídico, sabe? É um ato de abrir mão de cobrar uma dívida. E guardar bem essa ideia é a chave para tudo que vem a seguir. Então vamos deixar bem claro: perdoar é uma decisão de não cobrar mais aquela dívida, de abrir mão do direito de punir. Agora, o que não é, e isso é super importante, não é ter amnésia e esquecer o que aconteceu, e muito menos significa que a confiança foi restaurada na mesma hora. São coisas completamente diferentes. A analogia que usam para explicar isso é perfeita, a da perna quebrada. Pensa assim, o erro é a fratura. O perdão é quando o médico coloca o osso no lugar e engessa a perna. Pronto, o problema imediato foi estancado. Mas
Alguém sai correndo do hospital só porque engessou a perna? Claro que não. Agora vem a parte longa, a reabilitação, a fisioterapia, o processo para recuperar a força e a confiança para andar de novo. É uma outra etapa. Isso nos leva direto para a solução. Se a iniquidade é esse processo cumulativo que vai torcendo a gente por dentro, geração após geração, como é que a gente se distorce? A resposta proposta é um processo que espelha o problema, o arrependimento. E essa frase aqui resume a lógica toda. Não se conserta um problema de 300 anos com uma oração de 30 segundos. A escala da solução precisa ser proporcional à escala do problema. Um padrão geracional vai exigir uma jornada de transformação, não um evento único, um passe de mágica. E quando a gente coloca os dois processos lado a lado? E o que seria esse processo na prática? Primeiro, um reconhecimento honesto desses padrões. Depois, um trabalho consistente para mudar a forma de pensar, de mudar as atitudes e, o mais crucial, de mudar as ações. E não por um dia ou dois, mas de forma sustentada. É literalmente o trabalho de distorcer o que foi torcido. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Se a gente entende que um problema profundo é um processo, que ele foi construído aos poucos, tijolo por tijolo, isso nos força a repensar totalmente a natureza da solução, não é? Talvez a verdadeira transformação não seja um único momento, mas sim uma jornada contínua de reconfiguração. O que isso muda na forma como a gente encara a mudança e a cura? Fica aí a reflexão.